Então, firmeza total, é isso aí. Primeiro programa da Rádio Busão, ao vivo nas ruas de São Paulo. A gente está aqui, né, na Vila Carolina, histórica Vila Carolina, com ninguém mais, ninguém menos do que Ariel Liana Júnior, o invasor, no ar. Oh, yeah! No ar pra valer, hein? E é o seguinte, a gente está com 1 hora, né, de delay aí da programação que foi anunciada, mas não tem problema. E a gente também fez uma inversão aqui ao vivo, né? Como o Ariel pacientemente já aguardou aqui, a gente tá em operação, a gente vai iniciar o programa com o invasor no ar. Certo, Ariel? Certo, é comigo mesmo. Deixa comigo que agora vamos que vamos. Então é isso aí. População ouvinte aí da Rádio Busão, pelas ruas de São Paulo, ou mesmo nas suas casas aqui na região. Tem um Era Punk grafitado ali no muro. Os moleques já arriscaram. E é isso, né? Ariel, a partir desse momento, com você, o invasor no ar. Onde estamos indo, afinal? Boa noite, ouvintes da Rádio Busão, o nosso veículo de comunicação periférica, onde a música e a mensagem caminham lado a lado em ondas radioativas pelos ares contaminados dessa decadente cidade. Estamos a partir de agora em sintonia intergaláctica com a rebeldia e o caos. Meu nome é Ariel e essa é a primeira transmissão ao vivo dessa rádio. E a partir de agora vou conduzi-los por estradas perigosas demais para o conformismo e a alienação, onde a sinalização é precária e, portanto, desnecessária. Hoje eu acordei meio assim, religioso? Aí fiquei pensando numa frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Deus está morto, mas considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez ainda por 1 milênio existirão grutas em que se mostrará a sua sombra. Aí eu completei. Que os anjos digam amém, que suas asas sujas caiam, que os homens amem, e por fim, que os abismos se abram. Quem se habilita a ser anjo? Aí vem o bigodudo na minha orelha. É preciso ter asas. Quando se ama o abismo. Sim, ouvintes, havemos de ter asas, ou melhor, astúcia, para driblar as mazelas do dia a dia. E se Deus está morto, tudo é possível e permitido, não é mesmo? A falta de esperança e um certo desespero criaram nas cabeças da juventude de meados dos anos 70 uma necessidade de criar e não mais aceitar o que lhes era imposto pela família, pela educação acadêmica e pelo método de trabalho empregado. Pois se os valores eram incompatíveis com as necessidades dessa juventude e se o abismo era inevitável, que se criassem asas. O conhecimento adquirido nas ruas passou não mais a depender do conservadorismo e da falta de interesse no novo, na nova onda que se formava nos cantos mais sinistros das grandes metrópoles. Essa nova onda veio então como um tsunami e arrastou tudo que era mentiroso e manipulado para o buraco negro da história. Não se escondia mais a miséria, nem o feio, nem a crueldade de uma guerra. Não se compravam mais roupas, se remendavam com alfinetes. E 3 acordes bastavam para se fazer música. Arte em estado bruto, feito por pessoas brutas, mais sensíveis às questões humanitárias, ambientais e à crueldade imposta aos animais. O punk nasceu dos lamentos nas plantações de algodão e café, ou seja, do blues, que influenciou o rock and roll dos anos 50 e também as bandas alternativas dos anos 60. Nasceu também do samba, na convivência com pessoas de verdade, nos botecos das quebradas, onde a vida era difícil e um tanto marginal.
Tudo muito simples e puro em suas poesias, carregadas de ódio e inconformismo. E com poucos acordes, enquanto a maioria dormia, as ruas ferviam em orgias sonoras e, literalmente, malditas. Quando a música se tornou muito elaborada e elitista nos anos 70 e não estavam mais nas ruas, houve essa ruptura dos valores e dos costumes dessa juventude. Então surgiu o punk rock, como um vira-lata sarnento, revirando a lata de lixo da história. Bem, vamos começar a parte musical de hoje mostrando bandas que ilustram o que falei acima. Bandas negras e miscigenadas, trazendo as mazelas do cotidiano à tona, com muito estilo. Simbora! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Valeu, Ariel. Satisfação enorme a gente inaugurar o nosso programa pelas ruas de São Paulo com ninguém mais, ninguém menos do que aquele que já foi intitulado aí no documentário Ariel Sempre Pelas Ruas. Não é à toa, né? Não, pô, e desde são 46 anos atuando pelo movimento, né, cara? Não é 46 dias, né? Então, um pouquinho a gente conhece e procura compartilhar, né? Com todo mundo, que é essa a ideia do punk, né? O compartilhamento de ideias, de músicas, de rebeldias, enfim, né? Obrigado, viu, Ariel? Eu Obrigado que agradeço, mesmo por, pô. nesses 46 anos, fazer isso que você está fazendo, que é socializar essa riqueza que só cresce. Né? Você está acumulando, sim. E esse é um bem capital que você acumula e socializa essa riqueza toda, e a gente é muito feliz, né, por participar disso tudo. Sim, e nem adianta falar que acabou, o punk acabou e tal. Porra, parece a erva daninha, né? Daqui a pouco tá em alta, em baixa tal, mas agora está mais atuante do que nunca. Eu vejo uma molecada de 12, 13 anos, 14 anos, sabe? Envolvida ainda com essa cultura. Isso, para mim, é o que vale. Não tem dinheiro que pague isso, né, cara? Só de ver essa movimentação pelas ruas da cidade, vou te falar, do Brasil e do mundo inteiro. Voltou com força total. Segurem que estamos na área. E é louco, né, Ariel? É uma das coisas que eu quero puxar com você aqui. Nos últimos anos, a gente teve aí, né, mais um retrocesso político que não nos assusta, né, cara? Assim, não é uma coisa que, pro punk, causou o impacto que causou para as pessoas que estavam um pouco mais, né, digamos assim, acomodadas com uma situação aí que foi construída após a redemocratização e a abertura política. Entre aspas. Né, entre aspas, mas que o punk sempre falou, né, olha, o movimento é antimilitar e o fascismo está vivo, né? O combate é permanente. E... Pô, a gente começou na ditadura militar, né? Mano, mas então, a gente de repressão a gente entende. A gente escutou muito isso, né? Não, vocês estão batendo em cachorro morto, isso aí não existe. E, por incrível que pareça, né, cara? Hoje a gente viu que os armários foram arrombados, Sim. Os fascistas estão na rua. Eu vou te falar, até dentro das nossas casas, viu? Quanta treta entre família, né? Ariel, Família. é o seguinte, cara, a Rádio Busão tem, né, dentro do seu objetivo aí, circular pelas quebradas e conversar com as pessoas, né, que representam a cultura de cada região. E você é um nome, né, forte aqui na Carolina. E punk. está aqui presente em frente ao Etal, na praça onde que a gente compôs as primeiras músicas do isso. punk rock. A primeira sonoridade do punk rock surgiu aqui na minha frente. Eu tô olhando pra praça, cara. Isso me causa uma emoção foda. E tá aqui no Porco Negro, né? Que é um bar que é em frente, sabe?
Porra, cara, e um bar de rock, né? O Regis Isso é foda. Ele já viu a gente encostando e falou, mano, vocês não querem ficar aqui na porta mesmo. do bar? Isso, Já né, chamou. cara? Isso chama É o lugar. simpatia. Total, Né? total. E É o tamo campo de junto. atração da Rádio Busão, cara. E é um lugar bem agradável, viu? Se quiserem conhecer, podem vir, que o negócio é sucesso total É aqui, isso. cara. Ó- Tô me sentindo em casa. É esse nome, né, que vocês já devem ter gravado, Porco Negro. Tem uma moça muito simpática também, que fica aqui com o nosso amigo Regis, também conhecido como Barba, né? A Indra, nome bonito. Que mais, Ariel, esse momento podcast da Rádio Busão, a gente quer conversar um pouquinho com você, né, cara? Porque essa abertura ela é especial demais por vários sentidos pra gente. Né? Tem uma playlist enorme aí. Meu irmão tá há alguns dias trabalhando aí para reconstruir a memória aí da produção nacional, né? De bandas punks, hardcore e tudo mais. Agradeço muito aí meu irmão o Fábio Galvão, né? Por ter feito esse trampo todo. O objetivo hoje é bater um papo com você, né? E escutar um E o pouquinho. objetivo foi alcançado, colocamos a rádio no ar. Né? O Garu apareceu Porra, aí, cara. escutou na casa dele. O pessoal É. aqui, ó, colou um pessoal que estava sintonizado no rádio do carro. E a rádio, conforme o pessoal vai se aproximando da nossa antena, consegue ter, né, uma sintonia. Hoje, né, o Ariel aqui, para quem é do meio, sabe com quem a gente está trocando ideia. Para quem não conhece, né, Ariel, lembra pra gente um pouquinho como tudo começou. Que ano era? Qual era a sua idade? Como foi encontrar... A gente está do lado do colégio que você estudou e conheceu grandes, né, parceiros aí, nomes da música, da MPB brasileira, a música punk brasileira. E solta a voz aí, cara. Sim, esse lugar assim, é fértil, né? Para mentes rebeldes. E aqui, nessa escola no Etal, estudava todo mundo que era descontente com a situação da época tal, né? E era uma ditadura militar, né? E o Etal veio para cá, tipo, em 75, 76, e eu estudei aqui até 77, ao ser expulso, né, pela diretoria, porque na minha classe tinham 4 punks, né? E eles queriam que a gente chegasse de noite, quando a gente chegava cansado do trabalho, tinha que usar uma capa branca, né, tipo aquelas de médico e tal, para vir para a escola, cara. O famoso avental. Avental, tinha que levar pro trampo, trazer para cá, sabe, usar. E queriam que a gente lavasse a escola. Aí a gente chegou chutando todos os baldes, quebrando rodo, vassoura, sabe? E a gente já tinha um acúmulo, né, de suspensões, que começava com um dia, 2, depois uma semana, um mês, até culminar na expulsão, né? De várias pessoas, inclusive esses 4 da minha classe. Que era o Jesus, o José, que eram irmãos, e o Keiji, que tocou no Resto de Nada, né? Na segunda formação. Então, sabe, e a gente cabulava a aula, e às vezes nem podia entrar porque estava suspenso, e vinha para a pracinha para começar a compor a primeira sonoridade dos punk. Quem tinha aptidão musical, trazia um violão, que era o Charles, o Douglas, né? Que já nasceram... A música já nasceu no DNA deles, né, cara? E a gente pegava um vinho aqui na padaria e ficava bebendo vinho e compondo as músicas, né, cara? Então começou tudo em 1977. Em 78 a gente formou as bandas, né? Resto de Nada, Condutores de Cadáver. O Coller, a primeira apresentação dele foi aqui na escola, né? Eles eram lá do Capão Redondo. Que ano isso? Em 78. Em 79 também a gente começou a se apresentar, junto com a AI-5, pelas quebradas por aí, e foi surgindo várias bandas, e a partir daí o movimento se estabeleceu, né? E em 1982 teve o grande festival O Começo do Fim do Mundo, no Sesc Pompeia, e a gente se estabeleceu de vez. Já tinham 20 bandas, né, em São Paulo e região, no ABC, e a gente começou a formatar o que seria o punk rock nacional, sabe? O mais engraçado que é o seguinte, tinham várias gangues de vários locais de São Paulo que não se comunicavam, até tinham treta.
E assim, o punk rock estava presente em cada uma delas, sem a gente ter contato, cara. Você vê, o punk nasceu na Inglaterra, nasceu nos Estados Unidos, nasceu não sei aonde. O punk nasceu na cabeça de muitos jovens, cara, pelas periferias do mundo inteiro. Então não dá para situar de onde começou, sabe? Começou na rebeldia de cada um, sabe? Na individualidade de cada um. Depois a gente foi conhecendo pessoas que pensavam igual a gente, e a gente começou a fazer esse movimento, e que perdura até hoje. São 46, 47 anos, né, cara? Porra, não é... E continua. É o único movimento que perdurou tanto tempo sendo rebelde e, assim, necessário, né, cara? Então, estamos aí. E continuaremos, viu? Desculpa aí, o delayzinho é que chegou o porquinho aí, ó. Chegou talvez, hein? Vai ser daquele jeito. Ô, Ariel, você falou uma coisa aqui que eu fiquei pensando, cara. Em 78, o Cólera já vinha do Capão Redondo, 1978. Atravessava a cidade e os caras faziam esse peão. Olha a crocância. Olha isso. Sonoplastia ao vivo aí, hein? Aí de desliga, se liga. E os caras faziam esse peão, mano. Como era se deslocar na cidade em 1978? Sair do Capão Redondo. E quando eles vinham... Eu tô ligado porque eu já peguei umas conversas também lá na casa do Mirão. O Mirão tá com o estúdio dele histórico até hoje, lá na Travessa da Helena do Sacramento, no bairro do Lausanne, né, cara? É. E ele tem aquilo lá também desde os anos 80, né, cara? Existência lá também, né? Lá começou Lixo Mania, 365 e tal. Fala um pouquinho desse trânsito da cultura na cidade. É uma cultura que sempre aconteceu no ônibus, né? Ninguém vinha de carro, né, cara? Não, nem tinha. A gente tinha 17 anos, 18 anos. Era de busão. Quanto tempo levava pra sair do Capão Redondo e chegar pra cá, aqui? levava umas 3 horas, cara. Fora a espera no ponto de ônibus, né? E já antes, né? O Edson vinha de chinelo de dedo, com violão nas costas, trocar umas figurinhas com o Douglas aqui, né, na Vila Carolina. E sabe, trocar influências musicais, porque as nossas influências não era do rock comercial da época. As nossas influências vinham de bandas malditas dos anos 70, né? Que era Stooges, MC5, sabe? E o pessoal já vinha trocando figurinhas e fazendo som em cima desse rock mais maldito. Principalmente vindo de Detroit, né, cara? Que era a cidade dos motores, né? Fazendo um paralelo, era igual o ABC Paulista aqui, sabe? É onde estava a indústria automobilística, né? Que hoje em dia é um cinturão de ferrugem, né, cara? Saíram todas de lá, como estão saindo todas do ABC também. Então, e eram filhos de operários, sabe? E a gente não tinha dinheiro para nada, passava por debaixo da catraca dos ônibus. A gente dava um jeito, cara, mas se encontrava. E o primeiro show do Cólera realmente foi aqui no Etal, sabe? E vindo lá do Capão Redondo. Os caras não tinham equipamentos. Eles vinham ensaiar na casa do Calegari, que é aqui na Vila Carolina, sabe? Na garagem do Calegari, que era do Condutores de Cadáver, sabe? E ali começou uma cena, sabe? Aí começou uma cena lá no Lausanne, na casa do Mirão, e foram se juntando, né? Tudo foi se completando e aí a gente... Porque nenhuma banda tinha equipamento para fazer um som sozinho. Precisava juntar uma banda com outra banda para poder completar os equipamentos e não tinha nem espaço, né, cara? Então a gente fazia em sociedade de amigos de bairro, sabe? Até salões de igreja, onde cabia um pessoalzinho, a gente fazia o som lá. Então era mais difícil, mas a gente fazia nós mesmos, cara. Disso eu tenho orgulho danado. Desse final dos anos 70, começo dos anos 80, para ocupação cultural que ficou conhecida como Clubinho Punk, ali na Casa Verde Média, cara. Conta um pouquinho o que levou vocês a construírem aquele espaço. Eu faço questão de trazer aqui em memória o Clubinho Punk, porque foi o lugar onde eu conheci vocês pessoalmente. A gente escutava, né, o som no play lá do Resto de Nada e tal, trocava ideia. Mas o Clubinho, vocês criaram um ponto de encontro na cidade e conseguiram, né, juntar pessoas, formar muita molecada que estava perdida no rolê
e conseguiu entender mesmo o punk para além do som e conhecer a literatura, os zines, esse arquivo gigantesco que circulava de mão em mão. É interessante falar disso porque é um arquivo que ele não fica no controle de uma única pessoa que organiza isso, né? Não, é disponibilizado. Ele tem que circular, cara. Ele só faz sentido se ele estiver circulando. Exatamente. Fala um pouquinho, né? É lógico que o nosso programa de rádio não vai ser no rigor, assim, passo a passo de um ano seguido do outro. Mas desse primeiro momento, né, que começa a cena a ganhar uma repercussão grande, né? Não é à toa que Gilberto Gil vai cantar Sou punk da periferia, eu sou da freguesia do Ó, né, cara? Acho que ele nem sabe onde que é freguesia. É uma licença poética, né? O que era o Clubinho Punk e como foi construir aquele espaço? Que ano que começa essa história, cara? Então, o movimento punk na década de 80, depois do Festival Começo e Fim do Mundo, deu uma caída, porque a gente era perseguido pela polícia, pela sociedade, pelas famílias, pelos patrões, né? E não admitiam, né, que tinha uma juventude que pensasse, questionasse e agisse, né, cara? Então, em 1988, a gente formou a banda Invasores de Cérebros, eu e o Zorro, né, que era da Casa Verde. E o clubinho ficava no meio do caminho, entre a Casa Verde e a freguesia do Ó, né, que é no bairro do Limão. Então, a gente começou, era um CDM, que estava degradado, o pessoal só entrava lá para jogar bola, que tinha uma quadra, e para tomar baque nas veias, né, cara? Se aplicar com cocaína. Então, eles usavam um vestiário que tinha lá, que tinha torneira, para entrar lá para ficar tomando baque. E a gente, quando ocupou o clubinho, que é um CDM, Centro Desportivo Municipal da Prefeitura, a gente começou a transformar. Então tinha pessoas que eram estupradas ali, sabe? Tinha muita violência no local. Quando a gente assumiu, parou isso, né? E a gente transformou um dos vestiários que tinha para a quadra no núcleo de bandas. Então a gente colou aquelas caixas de ovo, né? Em todas as paredes. A gente levava nosso equipamento, levava para lá e depois levava para casa, senão os caras arrombavam e roubavam. Até uma vez que a gente deixou lá na sede, entraram e roubaram pelo teto. Foi uns noias lá, né? Da quebrada. Depois a gente ficou sabendo, né? Mas então, nesse tempo, a gente começou o Zorro e o Serginho montaram um bar. E a gente começou a ocupar ali, ficar ali de madrugada e tal. E ninguém tinha coragem de mexer com a gente, né? Então acabou a violência. E toda vez que a gente tinha que usar esse espaço que a gente transformou num estúdio, a gente tinha que desinfetar com cândida, porque os caras entravam lá para tomar baque e sujava de sangue para todo lado, achava seringa pelo chão. E a gente tinha que desinfetar com cândida, porque os caras arrombavam. Porque é o único lugar que tinha torneira para pegar água. Então a gente deu, daquele lugar degradado, a gente deu uma utilidade que a gente não cobrava para as bandas ensaiarem, sabe? Muita banda se formou ali, sabe? Puxada pela banda Invasores de Cérebros. E ali começou a se transformar num foco de existência. Inclusive, na rádio atual, no Centro de Tradições Nordestinas, uma vez os skinheads, eles picharam fora nordestinos, sabe? Suásticas, tudo nos muros, né? E a gente foi lá para prestar solidariedade. Chegamos lá na rádio e falamos para os caras, olha, se esses caras aparecerem aqui, pode chamar a gente, que a gente não gosta desses fascistas, porque a gente é anarquista, né? Então, sabe, ali ficou um foco de existência, mas como um pessoal que se veste diferente, que tem uma música diferente, não agrada a vizinhança, e tinha um juiz que morava ali em frente, eles tiraram a gente rapidinho. Hoje em dia é da igreja, do Rotary Club, sabe, da Maranata, que é ligada à igreja católica, né? E tiraram a gente de lá, cara. Mas a gente não para, né? Onde dá pra gente ocupar, a gente ocupa. Então, o clubinho serviu para isso, para juntar pessoas, para fazer música, para fazer arte. A gente fazia os fanzines, o Boletim Ação e Anarquia começou ali,
que a gente fez muita coisa, sabe? A gente lotava ônibus para ir para manifestações, para Santos uma vez, pelo pessoal da Cosipa. Então, era um foco de resistência, sabe, forte no começo dos anos 90. Então, durou de 89 até 92, 93, por aí. Foi a época que eu cheguei. É. Feliz demais de ter participado de um pedacinho dessa história aí. Sim. E Ariel, você citou o Zorro, né, cara? Falecido Zorro aí, um dos grandes, né, poetas do punk, poetas Sim, malditos. sim. Meu parceiro. Porra, compôs pra caralho, né, mano? Você Sim. teve uma história aí de parceria muito forte com ele. Cara, o Invasores, ele surge nesse momento do Clubinho, as coisas são meio simultâneas, né? Nesse momento, o Clubinho, ele existe, mas ele também dá uma, digamos assim, dá uma aquecida. Não vou falar renovada, porque você já mandou a ideia no início da sua fala. Tipo, o punk tá aí, o punk não morreu. E assim, cara, enquanto estivermos vivos, esse papo que... O punk tá aí, o punk vive, cara. Enquanto tiver opressão, eu nunca queria ter sido punk. Eu queria que tivesse tudo bem para todo mundo, que a gente pudesse fazer a nossa arte, a nossa música direito, mas nunca foi assim. Pensa essa ideia junto com essa parceria toda que você juntou ali no Clubinho. E lembrar, inclusive, né, cara, que a gente tá falando aqui dessa rapaziada, mas quando você falou até, no Clubinho ali rolavam uns estupros, mas ninguém tinha moral de levar uma com as mina punk, né? Porque as mina punk são Não, depois que a gente ocupou ali, parou, né, cara? Não é só por causa dos caras, né? Porque as minas também, as punk são treta, as mulheres né, punk sempre foram fortes, cara. E esse negócio de feminismo, de ter atitude, já vem desde essa época, cara. Sabe? Já tinham bandas de mulheres, já tinham mulheres fortes pra caralho, que, sabe, encarava tudo, essa sociedade de frente, vestiam mini saias, espartilho, sabe, meia arrastão, e eram chamadas até de puta, né, na cidade. Mas elas se impunham, cara. E se impuseram a vida toda até hoje, cara. E se essa cidade, hoje em dia, nas lojas bacana, vende calça rasgada, vende jaqueta com arrebite, vende tudo, vendem tudo isso, isso é um orgulho pro punk. Porque a gente conseguiu mudar a moda dessa porra, dessa cidade. Antes, qualquer roupa de juventude era roupa de surf. Bacalolo. Na quebrada ainda, a galera do funk ainda é muito ligada, do rap, né? Muito ligada às marcas, né, cara? Então, mas o punk não, o punk quebrou tudo isso, né? Exato. A gente não comprou mais roupa. O que a gente fez? Remendou com alfinete. E você pega um coturno aí, você usa o coturno 5, 8 anos, né? Dura pra caralho. Toda roupa, né, cara? Porque não tem dinheiro mesmo pra comprar, né, cara? Então, tem que viver com aquilo que tem, né, cara? E vai remendando até acabar mesmo. Louco, Ariel, passos largos aqui. Cara, Ariel Liana Júnior, antes do Restos de Nada, você teve alguma experiência musical? E se não teve, faz uma espécie aí de lista de bandas que você... As suas experiências musicais, não sei se você toca algum instrumento, cara? Não toco nada, cara. Não tem aptidão. O seu instrumento é a voz, né? É a voz. Cara, fala então... poesia, literatura... Por falar em poesia, isso, né, eu tinha anotado aqui que a gente subverteu até o nosso texto hoje da rádio, né? Mudou tudo. Ao vivo é da hora porque é isso. Você programa, mas a programação vai pro ar literalmente e você tem que improvisar. E eu tinha já anotado lá para você recitar alguns poemas, mas deixa isso na manga e eu gostaria de ouvir um pouco... Na próxima. Não, pode ser até hoje, pelo menos um poema. O bar, já que nós estamos no bar, mas lá na frente. Vamos ver se você lembra de cada um dos versos depois de algumas doses. Hoje vai ser difícil. Deixa pra próxima. Na próxima a gente deixa isso engatilhado. Bom, eu sempre gostei de música, né? Escutava rádio, né? E pegava todas as influências da rádio. E depois, quando a gente começou a ter contato no centro da cidade com as lojas de disco, que a gente começou
pelos donos da loja mesmo, eles começavam a trazer coisas de fora, que eram selos diferentes daqueles grandes selos, eram coisas mais alternativas, independentes, e a gente começou a se interessar por isso, né? As bandas de rock maldita dos anos 70, dos anos 60, principalmente, da fonte que o punk bebeu, né, cara? Então, eu tinha, né? Eu já conhecia essas bandas e já tinha essas influências, né? Mas a minha coisa mesmo era com a literatura. Quando eu entrei no Resto de Nada, foi pelos textos que eu escrevia e que se transformaram em música, né? Muita gente escrevia, o Clemente escrevia, o Douglas escrevia, eu escrevia, Calegari. Então, era muito porque a gente lia muito também, né? A literatura fazia parte, não o que ensinavam na escola, né? A gente ia buscar fora da escola toda essa literatura, né? Então, sabe, isso foi uma entrada natural na música, a minha entrada natural na música, com esses textos e essa poesia, né, cara? Então se transformaram todas em música. Ariel, nós vamos dar tchau. Vamos dar tchau. O programa, por mais que, né, que a gente faça o rolê pela cidade, converse com todo mundo, chega uma hora que tem que acabar. A gente queria foi saber. Sensacional. A gente queria saber o seguinte, cara, você não é o seu primeiro programa de rádio, né? Ariel Invasor, o Invasor no Ar. É um programa que rola lá na nossa querida rádio. Era na Antena Zero. Né? Com o nosso amigo, meu xará. Flávio Chiclé. Flávio Chiclé. Aqui o Flávio Gordo na voz, Flávio Chiclé lá na Antena Zero. E o Ariel ele Invasor é o cara também. da rádio, ele é um guerreiro, viu? Porque mantém aquela rádio há muito tempo e tal. Mas antes eu fiz na USP, na ECA, na rádio da ECA. Qual que era? Tinha um nome lá? Chamava Na Hora do Crime. Porque... Que ano? 88, 89... Que a gente vivia na USP, né, cara? Mas então... era a Rádio USP mesmo que abria? Não, era uma rádio pirata na ECA, né? Que a gente transmitia pro campus ali na Redondeza, né? A Várzea também era uma rádio pirata da USP, né? Da turma de História ali, do CA de História. Chamava... tinha na História ali em cima e tinha na ECA, né? E a gente fazia na ECA. E era na hora do crime, né? Porque... era proibido e é ainda, né, cara? As ondas do ar são proibidas, né? Que louco isso. Independentes. Nós vamos falar mais sobre isso e eu queria te ouvir sobre a Rádio 11, já que você citou Na Hora do Crime. Também era Na Hora do Crime e depois eu comecei a fazer com o Geraldo, né? Que era do... O Jeca, né, mano? RDH. Pode crer. Antigo Molotov. E com o Falador, que depois virou Careca, né? Mas a gente levou muita gente lá. Uma hora parecia uma embaixada, né, cara? Encontro assim tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente do Rio, tinha gente de São Paulo. Tem vários locais do Brasil, né, cara? Se eu não me engano, em 1996... foi 96. Você me chamou pra rolar uns sons da Diagnóstico Social naquela época e a gente trocou uma ideia. Foi muita gente lá. Cara... Valeu. Lógico que... A gente tá aqui, né, lançando um pouco de dinamite no ar. Então, aí, é só para instigar as mentes pensantes. Se preparem. O que você vê pela janela do busão, Ariel? Eu vejo, sabe, confraternização. O pessoal recebeu muito bem a gente aqui, sabe? E o pessoal da vila, o pessoal do bar, sabe? Eu acho que tá muito legal, cara. A gente conhece gente que foi DJ... cara que fez programa de rádio, que faz... Tem um cara aí de Salvador, veio falar comigo e tal, sabe? Isso os caras têm incubado dentro deles, né, cara? Falou que mudou de vida completamente, mas que tem uma paixão ainda pela coisa, né, cara? Isso é sensacional, né, cara? Que foda. Não só falar pra punk e tal, mas falar pras pessoas em geral, né, cara? E pessoas que têm também uma história nisso... E até se emociona, cara. O cara tava emocionado falando ali, sabe? É o nosso papel, né, cara? Agora, por essa janela esquerda aqui, ó, do busão, olhando pro Etal. Olhando lá pro Etal, atravessa a câmera, uma memória que vem no tempo pela janela do busão. A minha expulsão. 1977, eu tinha 17 anos, cara. E eu aninho de idade. Entregamos as nossas idades. A gente pichando contra o avental da escola, abaixa o avental e aproveitamos, abaixa a ditadura também.
Fomos em Cana na 40, né? Na famosa 40. Leva pra 40. E, sabe, eu, Douglas, o Cage. Então a gente, sabe, essa é a minha memória, cara. Essa escola me ensinou a rebeldia, não dentro dela, mas fora, na praça aqui em frente, onde a gente começou a compor, encontrar amigos, viver a música em toda a sua plenitude, sabe? Poesia, sabe? Muita coisa. Essa praça me formou, cara. Não a escola. A escola não quer dizer nada. Firmeza, Ariel. Obrigado. Valeu. Obrigado demais por você estar aqui. Parabéns para você, cara, que é o idealizador desse projeto todo e muito obrigado por me permitir fazer parte disso. Cara. Junto com Muito obrigado. com essa turma toda aí, né? É uma oportunidade grande ainda para a gente lembrar aqui que o grupo é Juliana Santos, Fernando Solidade, de Desliga, também conhecido como Bin Laden, do Jardim Rosana. Ó a barba do maluco. Vocês vão saber. Se vocês encontrarem um maluco com a barba de árabe no Jardim Rosana, pode gritar Bin Laden que ele vai olhar. Ele não vira com tudo, né? Ele vai dar aquela olhada discreta porque é o Bin Laden, vocês estão ligados. Né? Flávio Gordo na voz, a gente tem Rogério Pichotti também na comunicação. Sil fazendo aí a arte gráfica desse projeto, né? Sil, excelente. Excelente, por sinal, viu? Gostei muito. Pelo amor. Obrigado, viu, Sil? E a gente tem, né, uma programação aí que foi incubada enquanto o carro estava na oficina. A gente fez uma programação de garagem com vários outros artistas, né, da cidade, várias cantoras maravilhosas. Aqui pertinho, a turma do Samba do Congo, mano. Né, a gente entrevistou o Fernando Ripple e muita gente. Então, acessem, né, os nossos canais, onde esses programas vão estar permanentes e acessíveis e disponibilizados gratuitamente para a gente circular, né? Inclusive, a gente vai fazer versões, né, convertidas desses programas, editadas, finalizadas, para que as pessoas que não têm acesso à internet consigam, né, baixar quando estiver em algum Wi-Fi ou conectado. Você baixa o programa e depois você pode escutar ele offline, indo pro trampo, dando um rolê no busão, tá ligado? A pé, como você quiser. No motel. Então é isso. No motel, por que não, né? Escutando o Beginnings of the End. E aqui, esse motel que tem aqui, o Iglu, também formou muita gente. Ô, caralho, esses daí não pagaram não, hein? Esses daí não pagaram pra fazer a propaganda no bagulho não, porra. Vamos cobrar, nós vamos passar lá depois pra cobrar. Certo? Não, mas é memória afetiva, vale. Ah, demorou. É bom lembrar, né? É bom. Tá, e existe ainda? Existe. Aí, não, então vale a pena, né? Se resistiu, cara, se resistiu no tempo, vale a pena citar o lugar. Mesmo, assim, É isso aí, hein? Valeu. Valeu, Ariel. Brigadão. Tamo junto. Era Punk, primeira edição aí nas ruas, Rádio Busão no ar. No ar.